Hoje vou contar uma história que arrepia até os mais céticos. Seu João, um homem simples do interior, viveu algo que parece saído direto das lendas. Um encontro tão inacreditável que você vai se perguntar se ele está inventando ou realmente presenciou o mistério da mata viva. Bom, era uma noite de lua cheia daquelas que parecem saídas de um filme. Uma lua tão grande e brilhante que iluminava tudo ao redor, até as sombras das árvores pareciam mais intensas, e o silêncio da noite era profundo, interrompido apenas pelo som distante de uma coruja. Seu João, um senhor simples do interior, já estava acostumado com o ambiente calmo e solitário do sítio. Aos 63 anos, morava sozinho em um canto bem afastado, no meio da mata, onde ninguém ousava ir muito além de suas trilhas conhecidas. Ele sempre gostou de viver ali, mesmo sabendo que algumas lendas rondavam aquele lugar. Naquela noite, no entanto, algo estava diferente. Ele estava sentado na varanda, fumando seu cigarro e observando a paz da noite quando, de repente, um vento estranho surgiu, fazendo as árvores se agitar de uma forma esquisita. O som do vento parecia distante, como se estivesse se aproximando, mas não vinha de um lugar certo. Seu João pensou, deve ser chuva chegando, mas parece que o vento está brincando. Mas a chuva não veio. O vento não passou, ficou ali, girando, formando um redemoinho que passou rapidamente pelo seu quintal, levantando a poeira do chão e fazendo as folhas das árvores se agitar como se tivessem vida própria. Ele ficou olhando da varanda, achando tudo estranho, até que o redemoinho parou de repente. O vento se calou, e o silêncio foi tão intenso que dava medo. Nem os grilos estavam cantando. De repente, uma sensação gelada percorreu a espinha de João. Foi aí que ele viu, entre as sombras das árvores, uma figura pequena. Era um moleque, magro, com uma perna só, pulando de um lado para o outro com uma agilidade que parecia impossível. Ele usava um gorro vermelho, que brilhava sob a luz da lua, e tinha um cachimbo aceso na boca. Seu João, que sempre achou essas histórias de Saci uma grande bobagem, ficou petrificado. Não pode ser, pensou. Mas não teve coragem de gritar. O menino, com um sorriso travesso, olhou direto para ele, e a risada que saiu da boca do garoto parecia vir de todos os cantos da mata ao redor. Uma risada que não se podia explicar, cheia de travessura, quase zombando de quem a ouvisse. João congelou no lugar, sem saber o que fazer, até que, num piscar de olhos, o menino sumiu, desaparecendo entre as árvores como se nunca tivesse estado ali. Ele ainda tentou acreditar que estava imaginando coisas, talvez por causa do cansaço. Mas, logo que entrou em casa, o ambiente estava estranho. O som de panelas caindo na cozinha, portas de armários batendo sozinhas. João foi até a cozinha, mas ao abrir a porta, deu de cara com algo inacreditável, farinha espalhada pelo chão, e pegadas de um pé só, pequenas, como as de uma criança. Seguindo em direção à sala. Seu coração disparou. Isso não era coisa da cabeça dele. Ele trancou tudo, mas o barulho continuava. As luzes piscavam e a casa rangia, com os sons de risadinhas vindo de dentro das paredes, até que ele lembrou da história que sua avó contava, sobre como prender o Saci. Diziam que para pegar o Saci, você tinha que lançar uma peneira sobre o redemoinho que ele formava e, depois, prender a criatura numa garrafa. Mas ele não teria coragem de tentar sozinho, então decidiu esperar até o amanhecer. Quando o sol nasceu, a primeira coisa que fez foi sair até o quintal. As pegadas ainda estavam lá, indo até o fim do terreno e desaparecendo no nada. Mas o que ele encontrou foi ainda mais estranho, seu chapéu de palha, aquele que usava todos os dias, estava totalmente revirado, como se tivesse sido trançado. Parecia mais um trabalho de artesanato do que um simples chapéu amassado. João ficou pensando, isso é um aviso. Mas do que? Naquela tarde, enquanto alimentava os animais, ele notou que as crinas dos cavalos estavam todas trançadas, perfeitamente, como se alguém tivesse passado horas ali, fazendo aquilo com todo cuidado. A única explicação que ele conseguiu encontrar era o Saci estava de novo ali, em sua casa, deixando sua marca. João acendeu uma fogueira, esperando que a fumaça afastasse o espírito travesso, mas em vez disso, a fumaça formava espirais no ar, como se tivesse vida própria, como se estivesse dançando no ritmo de algo que só ela entendia.
Naquela noite, o assobio chegou. Uma melodia doce e distante, mas com algo de inquietante, que parecia atravessar as paredes da casa, mesmo tudo trancado. Era como se o vento estivesse assobiando uma canção que fazia o coração de João bater mais rápido. Foi quando ele olhou para sua mão e percebeu que estava segurando o gorro vermelho, aquele mesmo gorro que o menino usava. Ele não sabia como aquilo aconteceu, mas sabia que precisava devolver. Na manhã seguinte, com o gorro nas mãos, João foi até o local onde o redemoinho apareceu pela primeira vez e o deixou ali, no mesmo ponto. Quando se afastava, uma voz suave sussurrou: "Vou obrigado." Depois daquele dia, as coisas pareciam voltar ao normal, mas João nunca mais teve dúvidas sobre o que aconteceu naquela noite. Ele voltou a viver em paz, mas sentia-se constantemente observado. Ele sabia que o Saci ainda estava por ali, e que a mata tinha seus mistérios. Alguns anos depois, os vizinhos começaram a comentar sobre os acontecimentos estranhos no local. Um grupo de jovens decidiu acampar perto do sítio abandonado e, durante a noite, ouviram risadinhas e viram pequenos redemoinhos surgirem ao redor de sua fogueira. Apavorados, fugiram sem olhar para trás, deixando até suas barracas para trás. Seu João, que já morava na cidade, soubera da história e apenas sorriu, como quem guarda um segredo. A mata tem seus mistérios, e nem tudo precisa de explicação, dizia ele quando alguém perguntava, mas não podia esconder o olhar atento que lançava quando o assunto surgia. A coisa mais estranha que ainda ninguém conseguiu explicar, contudo, são os objetos desaparecidos. Ferramentas e chapéus que simplesmente sumiam do nada, para reaparecer, dias depois, em lugares quase impossíveis de encontrar. Quando alguém passava por ali e perguntava, o povo dizia que não se devia mexer com essas coisas. As crianças da região adoravam ouvir essas histórias, mas eram aconselhadas a não brincar sozinhas na mata. Uma menina, certa vez, viu o tal menino de gorro vermelho à distância e não parava de falar dele. Ele estava sorrindo para mim, mas eu fiquei com medo, dizia ela, com os olhos arregalados, lembrando-se da risada que nunca mais saiu de sua mente. E com o passar dos anos, a região se tornou quase um ponto turístico para os que buscavam um pouco de emoção. Mas ninguém ficava muito tempo por lá. Sempre acontecia algo estranho, um vento repentino, ou um assobio distante. Mesmo os mais céticos saíam desconfiados, sem explicar o que haviam presenciado. Hoje, a mata continua com sua aura de mistério. E o Saci? Bom, ele parece estar sempre por lá, guardando o lugar, pregando suas travessuras e lembrando a todos que existem coisas neste mundo que nem sempre têm uma explicação lógica. Coisas que fazem parte da essência de um lugar e que, às vezes, só os corajosos conseguem compreender. Se você se arrepiou com essa história, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum mistério. E compartilhe com seus amigos que adoram um susto. Vamos juntos explorar o desconhecido e desvendar os mistérios do mundo. Até a próxima, e continue corajoso!